Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal, você que é novo aqui. Estamos aqui para mais um novo vídeo e nesta feita eu estou aqui na minha igreja para fazer essa palavra semanal. Quero dizer aos irmãos que algumas palavras semanais irão ser aqui, nesse ambiente aqui da igreja. Eu espero que o som fique bom, porque eu percebo que tem um eco, mas eu espero que esteja bom o som do vídeo. E em alguns vídeos vai ser aqui o ambiente, pois aqui é um lugar tranquilo. Lá em casa é meio complicado de gravar, os irmãos já viram pela questão do barulho, de gato. Então aqui vai ser bem tranquilo fazer alguns vídeos. Eu espero que os irmãos gostem, amém? Hoje eu quero trazer uma meditação e uma palavra em Salmos 37, seu versículo 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Essa palavra está narrada em Salmos, e quem escreve este salmo é o salmista Davi, o rei Davi. Observando a vida de Davi, nós vemos que a maioria dos seus desejos que ele pediu para Deus foram atendidos. Davi, ele era um homem, era um rei que sempre consultava ao Senhor. Ele tinha intimidade com Deus e sempre, quando ele ia para uma batalha, ele consultava ao Senhor se era do agrado, se era da vontade de Deus, e Deus assim concedia os desejos do seu coração. Por quê? Davi, ele era um homem que se deleitava em Deus, ele tinha prazer em Deus, e é isso que significa deleitar, é ter prazer em Deus, é você ser feliz em Deus. E Davi, ele era um homem que se deleitava no Senhor. E como nos dias atuais nós nos deleitamos no Senhor Jesus, nós nos deleitamos em Deus. Eu vou trazer aqui 4 atitudes de alguém que se deleita em Deus. Quais as atitudes que essa pessoa faz para ela se deleitar, para ela ter prazer em Deus? A primeira coisa que alguém que ama o Senhor, que se deleita em Deus faz é a oração. A oração, ela não é apenas o caminho para o milagre, mas a oração, ela é o caminho para a intimidade com Deus, para a comunhão com Deus, para a santificação com Deus. A oração, um crente que ora, ele é um crente que tem os frutos do Espírito Santo. Ele não é alguém soberbo, ele não é alguém vaidoso, ele é alguém manso e humilde, ele é alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, o crente que ora. E dentro da Bíblia Sagrada, nós vemos tantos homens de Deus que oravam. Moisés, por exemplo, ele orava tanto que o rosto dele brilhava. Davi, a Bíblia diz, eu vou deixar aqui o versículo, orava 3 vezes ao dia. Daniel também se punha de joelhos, à janela para a vista a Jerusalém, e orava 3 vezes ao dia. O apóstolo Paulo vai nos informar: orai sem cessar. Então nós devemos orar. Jesus orava. Antes de Jesus tomar quaisquer decisões, ele orava antes. E a Bíblia diz, Jesus, ao expulsar um demônio, ele disse: esta caça de demônio não sai senão por oração e jejum. Aproveitando esse ensejo do jejum, eu já quero colocar o jejum como a segunda atitude de alguém que se deleita em Deus faz. Ele jejua. O jejum, ele não muda Deus. O jejum, ele nos muda. Ele muda o nosso caráter. Ele faz a gente entender que as coisas daqui da terra não são mais prazerosas do que as coisas do céu. O jejum, ele nos dá empatia, ele nos faz ter empatia, porque ali você está passando por necessidades, mas você deixa as necessidades físicas para um bem maior, espiritual. E isso te transforma, isso te muda. E você transformado, você mudado, você vai conseguir ter uma maior comunhão com Deus e com motivações corretas. Terceira atitude de alguém que se deleita em Deus faz: ele lê a palavra do Senhor. A Bíblia tem inúmeros conselhos e advertências acerca de nós lermos a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Salmos 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água,
a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, um conselho de Deus. Em Josué 1, versículo 8, o Senhor também dá um conselho a Josué, dizendo: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, porque então farás prosperar o teu caminho. É a palavra do Senhor que nos prospera, não prosperidade terrena, a prosperidade espiritual e também a terrena. A Bíblia, ela é um manual de vida, e a Bíblia tem princípios, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. É a palavra do Senhor que nos alimenta, é a palavra do Senhor que nos santifica. A Bíblia diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então essas são as características de alguém que ama o Senhor, de alguém que se deleita em Deus faz. Ele ora, ele jejua, ele lê a palavra do Senhor, e a quarta e última e não menos importante, ele se dedica em trabalhar para Deus, na obra de Deus, em ir à igreja. Porque a igreja foi algo que Deus estabeleceu, e nós devemos ter prazer na igreja, na casa do Senhor. O salmista Davi vai dizer em Salmos 27, uma coisa peço ao Senhor, eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então que a gente venha ter esse sentimento no nosso coração, de ir para a casa do Senhor. Quarta, sexta, domingo, EBD, vá para a casa do Senhor e o adore na casa do Senhor. Jesus, ele ia sempre na sinagoga, no templo, ensinar, buscar o Senhor na sinagoga. Então ele é o nosso maior exemplo em tudo. Jesus é o nosso maior exemplo em tudo. E mesmo tendo pecadores, mesmo tendo pessoas hipócritas dentro da sinagoga, do templo, Jesus não deixava de ir para a igreja. E nós devemos ter também isso na nossa mente. Por mais que tenha pessoas, que a gente às vezes não vai com a cara, mas o crente não deve ter esse sentimento também, mas nós devemos ir para a igreja para adorar o Senhor e buscar Ele. E quando nós fazemos todas essas coisas, nos deleitamos em Deus, o Senhor concede os desejos do nosso coração. Porque os desejos do nosso coração, conforme a gente está orando, jejuando, lendo a palavra, indo para a igreja, os motivos do nosso coração serão motivos para a glória de Deus. Não serão motivos para a nossa promoção pessoal, não, mas serão para a glória de Deus. E quando a gente faz pedidos para a glória de Deus, o Senhor nos atende e o Senhor concede o que deseja o nosso coração. Então fica com essa palavra, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo o fará. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.